Olá pessoal, tudo bem? E aí, estão prontos para começar a segunda parte da disciplina? Disciplina não, né? Na parte do dia, da aula de hoje, que seria a aula de hoje. A primeira parte a gente acabou de vendo o método população, agora a gente vai ver a aula, a parte referente, conteúdo referente ao método genealógico. Eu dei uma intervalinha ali, aproveitei para comer uma maçãzinha que estava com uma fome, rapaz. Nossa! São 8h21 agora, tá chovendo, tomara que essa chuva agora não atrapalhe a gente tanto no áudio quanto na gravação, que se acabar a luz que já sabe, ficar triste. Perder gravação é muito triste, senão tem que gravar de novo. Eu vou tentar gravar agora. Fechei até a janela ali agora para ver se reduz o barulho da chuva. Mas vamos lá, método da população, muita coisa que vou passar direto, né? Que a gente já comentou lá no método genealógico. Ó, o alarme aqui de casa, ó, disparou. Desligaram, não precisa de eu ir lá não. Eu fiquei pensando alguns segundos se eu ia lá desligar ou não, mas já desligaram para mim já. Então tá, então vamos lá. Viu como é que é gravar aí, ó? Isso que é aí, ó, show de bola, né? Cheio de imprevisto. É muito emocionante. Daqui a pouco falta minhas crianças virem aqui e falar papai, querer que eu mostre alguma coisa para elas. Mas vamos lá. Método genealógico, então, pessoal. Assim como nós fizemos o método da população, nós vamos descrever o método como um todo aqui, tá? Lembre-se, a escolha do genitor aqui é igualzinho, os mesmos procedimentos, os mesmos critérios que nós falamos lá para... deixa eu mudar o pointer aqui, né? Fica mais fácil. Contador leite, fica melhor, né? Lembre-se aqui, ó, na linhagem A com a linhagem B, lembre-se que a mesma coisa tem que ser de acordo com o objetivo do programa, tal. Não vou ficar falando isso aqui de novo não, tá? Então aqui, ó, aqui é igual também, que aqui, ó, exatamente igual. O cruzamento dos genitores, a obtenção da F1, a F2. Agora percebam que tem uma coisa diferente. Calma lá, vou chegar lá ainda. Além disso, percebam que aqui na F7, F8, F9, F10, tá igual qual, gente? Tá igual qual? Tá igual o método população. Então também não tem nada que ficar falando mais aqui, tá bom? Então, perceba, aqui embaixo, quanto lá em cima, é igual, né? Mas a condução da população segregante, que é esse miolo aqui, né? É o que vai fazer diferença de um método entre outro, tá? Então, vamos lá, então. Qual que é a grande premissa, né? A grande sacada desse método aqui? Como o próprio nome já sugere, método genealógico, conhecido como pedigree, né? Você tem a informação da genealogia das plantas ali presentes. Ó, viu? Eu falei, vou começar a gravar, aparece um monte de coisa, que legal. Aqui, eu vou colocar no mute aqui, ó, para ninguém ligar. Modo avião, pronto. Agora ninguém vai trocar aqui. Aí, pessoal, o que acontece aqui? A premissa dele. Você tem informação da genealogia. Você sabe quem que é um ascendente de quem, né? Sabe o grau de relacionamento entre aqueles indivíduos ali. Você tem abre aspas, uma árvore genealógica das plantas ali presentes, né? E isso é uma grande vantagem. Porque você tem estrutura de genealogia, que você sabe quem que é parente de quem que é próximo de quem que é diferente de quem, e isso te auxilia demais lá embaixo no lançamento da cultivar, tá bom? Isso é muito relevante. Então, essa seria a primeira pegada do método genealógico. Outra coisa interessante também, perceba que muitas gerações ocorrem seguidamente o teste de progênie. Você lembra que era no método anterior, lá, que é o método da população? Nós tínhamos, né, o teste de progênie, ele ocorreu da geração da F5 para F6, né, naquele esquema que a gente viu lá. Só que o que está acontecendo teste de progênie quase toda hora, a gente vai ver daqui a pouco sobre isso daqui. Então, o teste de progênie aliado junto com a estrutura de genealogia, né, a formação da árvore genealógica, né, de quem é parente de quem ali, do pedigree dessas plantas, ele te auxilia demais na escolha das plantas que vão ser ali lançadas, tá bom? Obtidas. Então vamos lá. Então vamos começar aqui, que é o que a gente começa de fato a ser diferente em relação ao método anterior, que é o método da população, ou book. Então olha lá. Na F2 aqui, já percebam que na F2 já tem a seleção de plantas superiores.
Então aqui na F2, se eu tenho 1000 plantas na F2, eu já estou selecionando ali as melhores. Só que qual que é o problema que nós estamos careca de falar? Toda vez que você faz seleção visual de uma única planta, essa é uma seleção genotípica ou fenotípica? Hein? Pensa aí. Fenotípica ou genotípica? Fenotípica, né? Uma seleção fenotípica. Então, a seleção fenotípica tem os seus problemas, né? Porque a gente não sabe se é de uma ordem genética, se é mérito genético do material, ou se é devido ao efeito ambiental completamente aleatório. Porque o ambiente não tem como a gente passar de pai para filho, né? Não tem jeito. Então, aí o que nós realizamos, então? O teste progênie. Fazemos a seleção individual das melhores plantas superiores aqui, pegamos todas aquelas sementes daquela planta e semeamos em linha. Olha aqui, ó. Igualzinho nós fizemos lá. Você lembra da F5 para F6? É a mesma coisa aqui, ó. Seleção individual de plantas e pegamos todas aquelas sementes de cada planta e semeamos aquelas sementes na linha. Tá? E aí, percebam que na F3 tem seleção novamente de planta. Cada setinha dessa aqui é uma seleção individual de planta, da planta superior. Então, aqui eu faço seleção, posso fazer seleção tanto, né, dentro da linha, perceba que dentro da linha, aqui nesse exemplo tirou 2 plantas dentro dessa linha, aqui não tirou nenhuma, aqui também não tirou nenhuma, aqui tirou uma, tá vendo? Então você pega a seleção aqui, ó, você diz, essa planta aqui eu achei boa dentro dessa linha, vai, pega e semeia. Obviamente, pega toda aquela semente de uma única planta e semeia numa linha na geração F4. Aquela ali foi boa? Gera uma linha específica para ela, para F5. Então percebam como é que você vai ter a informação de quem é parente de quem. Você sabe que, por exemplo, essas 2 linhas aqui, elas têm um parente em comum, que seria essa linha toda aqui. Né? Então perceba aqui, ó, na identificação, uma identificação que pode ser feita aqui, ó, o cruzamento AB, né, 1000 plantas, né? E aí eu coloco AB, né, que é o cruzamento AXB, 1, que é essa planta número 1. E aí, ao selecionar essas plantas daqui, vamos supor que aqui tinha, sei lá, 50 plantas nessa linha aqui. Aí essa aqui é a planta número 10 e aqui é a planta número 40. Então aqui, ó, eu tinha a planta número 1, então tem AXB1 e o próximo código dela seria 10. Né? Então ela veio para cá. AX1 traço, qual que é o próximo? 40, que seria essa daqui. Então, tá vendo? Eu tenho a estrutura de quem é parente de quem é próximo de quem aqui. E isso me auxilia demais, porque eu sei que essas 2 daqui, elas são geneticamente próximas umas da outra. Como é que a gente considera próxima uma da outra? A gente vai ascendendo na hierarquia, no pedigree. Se nós percebemos que elas são próximas de uma geração ou de 2 acima, nós podemos dizer que elas são relativamente bem aparentadas entre si. Né? E então, tem necessidade de eu conduzir 2 plantas aparentadas entre si? Não, não tem. Eu descarto aquela linha que eu julgasse superior. Por quê? Porque eu estou conduzindo 2 linhas que são geneticamente iguais, porque, teoricamente, elas compartilham os mesmos alelos, porque têm o mesmo genitor, os mesmos genitores. Então, como que é legal você ter essa informação de pedigree, de quem que é parente de quem? Então isso é muito importante, né? Esse método aqui é bem interessante, porque ele pode ser utilizado tanto para as plantas autógamas, quanto para plantas alógamas. Né? Você pode utilizar esse método aqui, por exemplo, se quiser obter linhagens de milho, se você quiser ter estrutura de genealogia, saber de qual daquelas linhagens, quem é parente de quem, esse é o método mais indicado. Né? E isso vai te auxiliar demais, se você utilizar isso para milho, por exemplo, né? Que no final você quer obter um indivíduo heterozigoto, né? Se você souber que uma linhagem é próxima da outra, você não vai cruzá-las para obter um híbrido simples. Porque você vai ter heterose? Lógico que não vai ter heterose. Se você tem uma que é próxima da outra geneticamente, não vai manifestar heterose. Né? A gente já falou tudo isso lá em genética, então não vou falar sobre isso aqui de novo não, tá? Então, voltando ao método genealógico aqui. Então, percebo que aqui, tá vendo? Então, eu sei que essa linha em relação a essa, elas são próximas geneticamente porque tem a mesma linha original, que veio daquela planta original. Tá vendo? Essa daqui, ela é diferente das outras, porque ela veio de uma outra planta. Então, viu como é que é interessante? Então, toda vez aqui, ó, seleção de planta e avalio na linha, então isso é um teste progênio.
né? Então eu pego a planta e semeio em linha. Pego a planta, interessante, a avaliação da planta superior, e semeio em linha. Então eu faço a avaliação da progênie. Entenderam? Então aí a pergunta que se faz é a seguinte: Ramon, então até quando justifica fazer seleção dentro da linha, que é o que está acontecendo na F2, na F3, por exemplo, né? Nesse exemplo foi só a F3, né? Mas vamos colocar então no F3 aqui. Quando justifica fazer seleção dentro da linha? Eu consigo fazer seleção dentro da linha na F4, na F5, na F6? Poder, pode, mas vamos pensar um pouquinho aqui. À medida que eu realizo a autofecundação, como que vocês acham que está acontecendo a diversidade genética, a variância genética dentro da linha? A variância genética da linha, ela está sendo maximizada ou minimizada? Os indivíduos ali estão se tornando cada vez mais próximos ou mais divergentes dentro da linha? Perceba aí, o que vocês acham? A cada geração de autofecundação, o que acontece? Eu reduzo a metade a frequência de heterozigotos. Numa F4, né, então, teoricamente, numa F4 aqui, ó, o genoma dela está 87,5%, lembra que nós fizemos no cálculo anterior, no metapopulação? Então, essas plantas aqui elas estão bem próximas dentro delas, em termos tanto genético quanto termos fenotípico. Então, numa F4 aqui, 87,5% é um nível elevado? Podemos considerar que sim, desde que essa diversidade genética entre esses dois genitores não seja tão acentuado. Porque às vezes aquela diferença lá do restante, que é 22,5, né? 22,5 é muito discrepante. Né? Você tem 87,5% de similaridade. Mas e os outros 22,5%, se isso aqui foi tão divergente, justifica você fazer mais seleção individual aqui dentro da F4 e fazer a seleção com base na progênie, né, na linha inteira, somente na geração posterior. Aqui já não tem mais seleção individual. Tá vendo aqui? Ó? Perceba que aqui na F4 não ocorreu mais seleção individual de planta dentro da linha. Por causa disso nós falamos, 87,5% é um nível elevado de compartilhamento de alelos. Mas isso tudo depende do nível de diversidade do genitor ali. Lembra que além do nível de diversidade, o que justifica também você avançar mais gerações de autofecundação aqui? Os padrões estabelecidos para o lançamento de uma cultivar, o nível de homogeneidade que você pretende dela, que isso está estipulado onde? Lá no mapa. Lá tem mais ou menos uma ideia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do que seria o ideal para esse lançamento de uma cultivar, o mínimo, o padrão mínimo de qualidade. Então tomem cuidado, né? Nós já falamos isso na aula passada. Então, pessoal, e aí você perceba que aqui no nosso exemplo aqui, ó, da F4 aconteceu a seleção das melhores progênies da linha, aconteceu a seleção também das melhores linhas, né, na F5 e na F6. Então, da F5, vamos supor que aqui foram, para essa etapa aqui, foram selecionadas 500 linhas. Na F5, de 500 caiu para 300, e na F6, de 300 caiu para 100 linhas, por exemplo. Então, a cada geração que você vai avançando, você vai descartando linhas que você julga que é inferior. Entendeu? E aí, você pegando aqueles materiais que você julga ser superior, faz a mesma coisa que nós realizamos lá no método da população. Faz o teste com repetição, porque daqui para baixo tudo é análise estatística. Quando tem repetição, quando tem controle local, quando tem aleatorização, você faz tudo análise estatística aqui. Daqui para cima, você faz tudo seleção com base em características qualitativas. Daqui para baixo, você faz seleção para características quantitativas. Porque agora você tem, lança mão de ferramenta mais acurada, que seria as estatísticas, né? O delineamento em blocos, delineamento quadrado látice, um delineamento em bloco, só que no sistema fatorial, né? Um quadrado látice, que eu já acabei de falar também, né? Enfim, as possibilidades são inúmeras. Você pode lançar a mão aqui para você ter mais acurácia na identificação da sua possível cultivar que você vai lançar no futuro, né? Então, como proceder na F7, na F8, F9, F10, eu não vou falar aqui, porque eu já falei tudo isso lá no vídeo da população.
Então, é exatamente igual aqui a forma como proceder, beleza? Então, entendeu o que diferencia o método genealógico, que é esse, do método da população, que foi o primeiro vídeo que nós vimos na aula de hoje, né? Que foi o vídeo que está no canal aí, ok? Então, vamos prosseguir. Aí, vê como é que já cortou muito tempo. Meu, nossa, que beleza. Por isso que é bom ter aula gravada assim na internet, não ficar repetindo de novo. Vamos para vantagens de novo. Então, as vantagens desse método aí, ó. Você tem um conhecimento do grau de parentesco. Óbvio, você sabe quem que é próximo de quem ali. A gente não falou ali? Que você selecionar aquela linha, você sabe quem que é próximo de quem nas gerações posteriores. Isso maximiza o seu processo de seleção, né? Descarte de indivíduos inferiores precocemente. Lógico, porque se a cada geração lá em cima, o que é precoce? Na geração F2, F3, F4, isso tudo considerado como geração precoce, tá? Aí você seleciona lá individualmente, você tem uma grande possibilidade de estar descartando indivíduos inferiores. Ah, existe a possibilidade de descartar indivíduos superiores? Existe, mas é mínima, né? Mas existe também, né? Mas isso é uma vantagem porque você está fazendo sempre teste de progênie. Se eu não realizasse o teste de progênie aqui, aí eu poderia ficar com aquela pulga atrás da orelha. Ah, será que aquilo realmente é devido ao ambiente ou será que é devido ao genótipo? Mas como eu faço o teste de progênie naquelas gerações precoces ali, então, eu descarto rapidamente o meu material, beleza? Permite estudos genéticos, lógico, eu sei quem que é parente de quem, então fica muito mais fácil de identificar ali a estrutura genética daquela população, né? Daqueles indivíduos ali presentes. E o treinamento de jovens cientistas. Por quê, galera? Lembrando lá, você lembra que a gente falou que você seleciona a cada geração, né? F2, F3, F4, está sempre selecionando os melhores indivíduos ali? Mas você seleciona com base em quê? O ideal, né, o que personalmente utiliza, você planta aquela cultivar que seria do seu concorrente, né? Ou então do seu próprio portfólio da sua empresa, que você julga que é o máximo do máximo da qualidade. Então você planta ao lado dessas linhagens cultivares em potencial para você comparar o seu programa de melhoramento com as cultivares que já existem no mercado. Então, você vai colocar lá 1 ou 2 cultivares que você considera ideal que está no mercado para você competir direto com elas, né? Para você ser melhor que elas, obviamente, para você ter um destaque, né? Então aí você coloca uma lá em relação ao lado da outra, aí aquelas pessoas que estão treinando para ser pesquisador ainda, né? Aí ela vai olhar, nossa, ali, ó, aquela é o ideótipo da cultivar, aquela que é a minha cultivar testemunha, né? Então ele vai comparar as plantas que você tem no seu programa de melhoramento com aquelas plantas que já estão presentes no mercado, que são aquelas ditas como os ideais, né? Então, isso aqui é muito interessante também para treinamento de jovens cientistas, né? Treinamento de pessoal. Então, isso é um ponto positivo. Agora, qual é a desvantagem, né? Método moroso. Sim, por que é método moroso? Né? Eu fui tão rápido que até esqueci de falar essa parte aqui. Assim como o método da população, que também é um método moroso, que eu não coloquei lá dessa forma, mas estava implícito. Por quê? Porque o método genealógico, o método da população, ele deve ser conduzido nas condições edafoclimáticas que se pretende lançar ou cultivar. Então, por ser nas condições edafoclimáticas que se pretende lançar ou cultivar, o que acontece? Cada FN deve ser conduzido num ano agrícola. Então, imagina, você está lançando lá o feijão para a época das águas. Você tem que sempre plantar aquele feijão na época das águas. Então, é uma por ano. Entendeu o problema disso? Então, isso torna um método moroso, ou método lento. Assim como acontece lá no método da população, né? Elevado custo de mão de obra. Óbvio. Por quê? Se eu tenho que ter seleções ocorrendo desde lá da F2, eu tenho que ter uma mão de obra mais qualificada, com grande quantidade para poder avaliar aquela população ali, né? Então, e aí? Como é que eu faço? Aí eu tenho que ter mão de obra qualificada, eu tenho que gastar mais. É sempre assim, né? Sempre assim. Necessidade de grande área experimental. Como o método ele deve ser semeado em um espaçamento maior. Por que um espaçamento maior, Ramon? Você não falou isso lá na apresentação. Não falei claramente, né? Mas eu vou voltar aqui. Vou voltar para não falar que eu deixei em aberto esse raciocínio aqui.
Galera, lembra lá na F5 do metapopulação? O que eu falei lá no método F5, lá na geração F5 no metapopulação? Que você tinha que fazer um plantio, né, com espaçamento maior entre as plantas, para que seja mais fácil visualizar aquelas que de fato são as melhores. Não foi isso que eu falei lá? Aqui eu já tenho que fazer isso desde quando? Ó, lá na F2. Enquanto lá na F2 da população não precisava de fazer isso, na F2 desse genealógico, eu já tenho que plantar numa área bem grande, devido ao espaçamento maior que eu deverei colocar entre essas plantas para poder selecionar e ficar mais fácil de andar ali naquela área. Entendeu? Então, a demanda por área é maior quando comparada ao método da população. Tá bom? Então, se você tiver problema disso, você pode limitar a condução através desse método, que é o método genealógico, tá? E por último também, que é a demanda de pessoal treinado, né? Então, essa aqui é uma faca, como o pessoal brinca, uma faca de 2 legumes. Ao mesmo tempo que você está treinando os jovens cientistas, que seria uma vantagem, ele tem uma desvantagem, que você tem que ter alguém treinado, um pessoal treinado ali, para poder ensinar, obviamente, aqueles que não estão treinados, né? Então, portanto, se você já tem que ter um pessoal treinado, ele, obviamente, é um pessoal mais qualificado, então acaba puxando o custo da mão de obra. E como uma coisa acaba puxando a outra, então, é isso daí, pessoal. O que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu fui rapidão, assim, fui muito rápido. Então, esse método que está, assim como o anterior, tem várias modificações. Quem pegar o livro que eu falei aqui, ó, esse livro que é o Melhoramento de Plantas, tem algumas modificações. Eu não vou trazer, porque eu vou trazer só o feijão com arroz para vocês aí. Entendendo o feijão com arroz, vocês vão entender as variações que um dia, se vocês trabalharem na área, vocês saberão utilizá-las segundo a particularidade de cada caso, ok? Então é isso aí. Pessoal, qualquer dúvida que vocês têm aí, por favor, vocês entrem em contato comigo, né, para que a gente possa elucidar qualquer tipo de questão que tenha ficado para trás aí, tá bom? Então, no mais, obrigado pela presença de vocês. Desculpa pela velocidade se eu fui rápido demais aí. Eu fiquei com medo da chuva ali, acabar nossa energia elétrica e eu ficar aqui no breu. Mas eu acho que eu atendi o objetivo aqui. Se eu não fiquei, vocês podem entrar em contato, que para mim não tem problema nenhum, tá bom? Eu terei o maior prazer em tirar a dúvida de vocês. Então, no mais, muito obrigado pela presença e até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.